Você está a desperdiçar a sua vida. As palavras do meu pai ecoaram pela sala enquanto eu tentava firmar a taça de vinho trêmula na minha mão. Mais uma vez, eu estava sentada à mesa da família, rodeada pelos olhares expectantes dos meus pais e pelo sorriso convencido do meu irmão, Vasco. Eu sou a Sofia, tenho 28 anos e, segundo a minha família, sou uma sonhadora incorrigível. Enquanto outros pais apoiam as ambições criativas dos seus filhos, os meus veem apenas potencial desperdiçado. Escrever não é uma profissão a sério, acrescentou a minha mãe, enquanto servia a Vasco uma segunda porção do assado. Olha para o teu irmão. Um escritório de advocacia próprio aos 30 anos. A isso chamo sucesso. Vasco recostou-se na cadeira, o seu fato impecável a esticar-se sobre os ombros. Vamos lá, irmãzinha. Ainda haveria um lugar para ti no meu escritório. Talvez como assistente. Mordi o lábio para não responder. Em vez disso, peguei no telemóvel debaixo da mesa e escrevi uma mensagem para a Catarina. Salva-me. A resposta veio de imediato. Aguenta firme. Encontramo-nos amanhã no café. Tenho algo emocionante para ti. Sofia, larga o telemóvel quando estamos a comer, repreendeu-me o meu pai. Estamos apenas a tentar ajudar-te. Com a tua licenciatura, poderias alcançar muito mais. Eu publiquei 3 contos. Defendi-me com a voz fraca. Em algumas revistas online. Desdenhou a minha mãe. Não se pode viver disso. Na manhã seguinte, estava sentada em frente a Catarina, que se mexia na cadeira, agitada. Tens mesmo de participar neste concurso, disse ela, empurrando um folheto na minha direção. O prêmio principal é um contrato com uma editora. Eles nunca me escolheriam, murmurei, mas a Catarina abanou a cabeça energicamente. Para com isso, eu li as tuas histórias. Tu tens algo a dizer, Sofia. Não deixes que a tua família te convença do contrário. Olhei para o folheto. 3 meses para entregar um manuscrito. A ideia fez o meu coração bater mais rápido. E se eu tentasse mesmo? Sussurrei. Então vais mostrar-lhes a todos, sorriu a Catarina. Especialmente ao teu irmão arrogante. Tomei um gole do meu café e senti um sorriso a formar-se no meu rosto. Talvez estivesse na hora de escrever a minha própria história. Quando cheguei a casa naquela noite, sentei-me ao meu portátil. As palavras fluíram como que por si mesmas. Escrevi sobre uma jovem que, contra todas as adversidades, segue o seu próprio caminho. Sobre expectativas que parecem correntes e sobre a coragem necessária para as quebrar. 3 meses depois, o manuscrito estava pronto. A Catarina foi a primeira a lê-lo, e os seus olhos brilharam quando virou a última página. Então, o meu telemóvel tocou. Um número desconhecido. Estou a falar com a Sofia? Daqui é a Evelyn Soares, da editora Aurora. Queremos publicar o seu romance, disse a Evelyn, e as suas palavras fizeram-me desabar na cadeira da cozinha. O seu manuscrito entusiasmou-nos a todos. É cru, honesto e exatamente o que procuramos. Pressionei o telemóvel contra o ouvido, enquanto as lágrimas me escorriam pelo rosto. Isso não é uma recusa? A Evelyn riu-se, um riso caloroso. Muito pelo contrário. Pode vir a editora amanhã? Devíamos falar sobre os detalhes. Depois da chamada, liguei imediatamente a Catarina, que começou a gritar do outro lado da linha. Eu disse-te, tu ias conseguir. A notícia espalhou-se rapidamente na família. No almoço de domingo seguinte, o ambiente era visivelmente diferente. A minha mãe serviu-me, pela primeira vez, o pedaço maior do assado. Uma editora a sério? Perguntou o meu pai pela 3ª vez. E pagam-te um adiantamento. Vasco inclinou-se para a frente, os seus olhos a semicerrarem-se. Quanto? O suficiente, respondi secamente, saboreando a forma como a sua expressão se tornou sombria. Bem, pigarreou a minha mãe. Pelo menos é um começo, mas um emprego a sério ainda seria... Isto é um emprego a sério, interrompi-a, surpreendida com a firmeza na minha própria voz. A Evelyn diz que o meu romance tem potencial para a lista de best-sellers. Evelyn, desdenhou o Vasco. O mundo editorial é implacável. Não cries falsas esperanças. Mas desta vez não me deixei intimidar. As reuniões na editora, o entusiasmo da Evelyn, as primeiras reações dos leitores teste, tudo isso me deu um novo tipo de autoconfiança. 2 semanas depois, estava novamente na editora. A Evelyn empurrou uma pilha de papéis na minha direção. As primeiras críticas dos exemplares de avanço. Lê tu mesma.
As minhas mãos tremiam enquanto percorria as impressões. Cativante, emocionante, arrebatador, uma nova voz na cena literária. O romance vai ser uma bomba, disse a Evelyn, piscando o olho. A tua família deve estar muito orgulhosa. Eu ri amargamente. Eles ainda estão à espera que eu fale. Então parece que vão ter de esperar muito tempo. A Evelyn levantou-se e foi buscar uma garrafa de espumante. O departamento de marketing está-me a planear uma grande campanha. Entrevistas, leituras, um evento de lançamento espetacular. No caminho para casa, o meu telemóvel tocou. Era o Vasco. Olá, irmãzinha. Ouvi dizer que o teu livro está a ter uma boa recepção. A sua voz soava forçadamente amigável. A mãe e o pai estão a pensar ir ao lançamento do livro. Sabes, para te apoiar, parei no meio do passeio. A sério? Os mesmos pais que durante anos consideraram a minha escrita uma perda de tempo? Não sejas tão ressentida, repreendeu ele. Família é família. Quando desliguei, tinha uma mensagem da minha editora. Os primeiros números de pré-venda chegaram. Isto vai ser gigante. Olhei para o telemóvel e senti um plano a formar-se na minha cabeça. Se a minha família queria vir ao lançamento do livro, tudo bem. Então, eles iriam ouvir a verdade. Toda a verdade. A livraria estava a abarrotar. Uma fila de pessoas serpenteava por entre as prateleiras, todas com o meu romance na mão. Eu estava sentada à mesa de autógrafos, a tentar controlar as minhas mãos trêmulas. O seu livro comoveu-me até as lágrimas, disse uma senhora idosa enquanto eu autografava o seu exemplar. Aquela parte em que a protagonista finalmente encontra a sua voz foi como se fosse tirado da minha própria vida. Com o canto do olho, vi os meus pais, de pé à margem, a cochichar. A minha mãe usava o seu melhor fato, aquele que normalmente só vestia para as festas do escritório do Vasco. Sofia, querida, uma repórter da televisão local postou-se à minha frente. Uma pequena entrevista? Antes que eu pudesse responder, a minha mãe avançou. Claro! Estamos tão orgulhosos da nossa filha. Sempre a apoiamos, não é, Rui? O meu pai acenou com a cabeça, impertigado. Desde pequena que ela sempre escreveu. Soubemos logo que ela tinha talento. A repórter segurava o microfone entre nós. Devem estar muito felizes com o sucesso da vossa filha. Oh, sim! Exclamou a minha mãe, radiante. Sempre acreditamos nela. A Catarina, que estava ao meu lado, bufou baixinho. Senti as minhas unhas a cravarem-se nas palmas das minhas mãos. Na verdade, ouvi-me a dizer, o caminho até aqui não foi bem assim. Sofia, interrompeu-me o Vasco em voz alta, os próximos leitores estão à tua espera. A repórter seguiu em frente, enquanto a minha família se misturava de forma importante entre os convidados. Ouvi o meu pai a contar após um conhecido como me tinha incentivado a sonhar alto. Que lata! Sussurrou a Catarina. A Evelyn aproximou-se de mim com um largo sorriso. Os números de vendas estão fantásticos. Estás a caminho da lista de best-sellers. E as críticas. Ela mostrou-me o seu tablet. Uma estreia comovente sobre expectativas familiares e a coragem de seguir o próprio caminho. Li em voz alta. Sofia escreve com uma honestidade que nos entra pela pele. O teu romance toca num ponto sensível, disse a Evelyn. Os leitores identificam-se com a tua história. Se eles soubessem o quão autobiográfica ela realmente é. Murmurei. Ao final da tarde, o Cristóvão apareceu, o meu melhor amigo desde a universidade. Ele abraçou-me com força. Conseguiste, Sofia, contra todas as adversidades. Contra todas as adversidades. Repeti baixinho, olhando para os meus pais que, com ar importante, tiravam fotos para os seus perfis nas redes sociais. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Vasco. A mãe e o pai fazem questão de estar na tua grande festa de lançamento. Dizem que, como teus maiores apoiantes, têm de estar na primeira fila. Olhei para a mensagem enquanto um nó se formava no meu estômago. A festa de lançamento. O meu grande discurso. Talvez estivesse na hora de dizer algumas verdades. Está tudo bem? Perguntou o Cristóvão preocupado. Sim, respondi, e um sorriso sombrio insinuou-se no meu rosto. Só preciso de escrever um discurso. E depois a tua mãe disse na rádio que, na verdade, foi ela que te comprou o teu primeiro portátil para escreveres. A Catarina abanou a cabeça, incrédula, e aumentou o volume do podcast.
O portátil para o qual trabalhei 2 anos como empregada de mesa? Ri amargamente e bebi um grande gole de vinho. Inacreditável. Estávamos no meu apartamento, a ouvir a entrevista que os meus pais tinham dado a uma estação de rádio cultural local. O meu pai falava agora de como me tinha aberto o caminho para a literatura. Vamos desligar isto, disse eu, pegando no comando, mas a Catarina impediu-me. Espera, tens de ouvir isto. Precisas disto para o teu discurso. A voz da minha mãe encheu a sala. Claro que por vezes nos preocupávamos com o futuro dela, mas sempre acreditamos nela. O meu telemóvel tocou. Evelyn! Sofia! As pré-vendas dispararam. A segunda edição já está a ir para a gráfica. Isso é ótimo, disse eu, mecanicamente, enquanto via na minha mãe a publicar uma foto antiga minha no Instagram. Por baixo, o texto. Sempre soubemos que a nossa Sofia alcançaria grandes feitos. Número pais, orgulhosos, best-seller. Aquela foto, disse eu, sibilando para si Catarina, é da peça da escola a que eles se recusaram a ir porque eu só estava no teatro e não no clube de debate, como no Vasco. A Catarina percorreu o seu telemóvel. O teu irmão também está a fazer publicidade fervorosa por ti. A minha irmãzinha a mostrar ao mundo do que é capaz. Sempre lhe disse. Com 3 fotos vossas em que ele te sorri com condescendência. Foi a gota d'água. Peguei no meu portátil e abri um novo documento. O que estás a fazer? Perguntou a Catarina. Estou a escrever o meu discurso para o lançamento. A verdade tem de vir ao de cima, Catarina. Ela pousou a mão no meu braço. Tens a certeza? Nesse momento tocaram a campainha. O Vasco estava à porta, impecavelmente vestido como sempre. Irmãzinha, pensei que devíamos falar sobre o lançamento. Ele sentou-se no meu sofá sem ser convidado. Tens de mencionar como eu sempre te apoiei. Fica bem para o meu escritório. Olhei para ele, incrédula. Apoiaste? Tu chamaste aos meus manuscritos um passatempo engraçadinho. Ah, vá lá, acenou ele. Isso foi apenas crítica construtiva. A família tem de ser honesta. Honesta? A minha voz tornou-se cortante. Então, vamos ser honestos. Sofia, avisou ele, pensa bem no que vais fazer. A mãe e o pai estão tão orgulhosos. Orgulhosos de quê? De finalmente poderem gabar-se do meu sucesso? O Vasco levantou-se. O seu sorriso tornou-se frio. Não queres parecer ingrata, pois não? Pensa na paz familiar. Quando ele saiu, as minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia escrever, mas as palavras vieram como que por si mesmas. O que estás a escrever? Perguntou a Catarina, em voz baixa. A verdade? Respondi. Apenas a verdade. Lê isto, disse a Catarina, empurrando o telemóvel pela mesa do café. Estávamos no nosso café de sempre, um dia antes do grande lançamento. Na imagem, brilhava um tópico do Reddit. Li o romance da Sofia, li em voz alta. A forma como ela escreve sobre relações familiares tóxicas fez-me chorar. Finalmente, alguém diz o que muitos de nós vivemos. Rola para baixo, insistiu a Catarina. Centenas de comentários. Pessoas a partilhar as suas próprias histórias, que se reviam nas minhas palavras. O Cristóvão sentou-se conosco, uma chávena de café fumegante na mão. Como estás? Pronta para amanhã? Ela vai dizer a verdade, disparou a Catarina. Sobretudo. O Cristóvão inclinou-se para uma frente. Tens a certeza? Isso vai causar um escândalo. Um escândalo? Ri sem alegria. Os meus pais estão a dar uma entrevista atrás da outra sobre o quanto sempre me apoiaram. E, no entanto, durante anos... A minha voz falhou. Conta-lhe sobre a bolsa de estudo, disse a Catarina em voz baixa. O Cristóvão franziu a testa. Que bolsa? A que eles rejeitaram, expliquei. Tive a oportunidade de participar num workshop de escrita em Londres, com tudo pago, mas eles rasgaram os papéis. Primeiro, torna-te adulta, disse o meu pai. Isso vai para o discurso, disse a Catarina, decidida, juntamente com a história de como te forçaram a estudar gestão. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Querida, comprei um vestido maravilhoso para amanhã. A imprensa vai ficar encantada com a nossa harmonia mãe-filha. Harmonia. Bufei, mostrando a mensagem aos outros. Eles vivem na sua própria realidade. Mostra-lhes a tua realidade, disse o Cristóvão. Tu tens o palco, tu tens o microfone. As pessoas já te adoram, acrescentou a Catarina, apontando para o seu telemóvel. Elas vão ouvir-te.
Peguei no meu caderno, onde tinha esboçado o meu discurso. Eu não os quero destruir. Eu só quero que eles percebam o que me fizeram. Este é o teu momento, disse o Cristóvão, não o deles. A Catarina continuou a percorrer os comentários. Aqui está outro. O livro da Sofia deu-me a coragem de seguir o meu próprio caminho, contra todas as adversidades. Senti a minha determinação a solidificar-se. Amanhã, a esta hora, tudo terá acabado. Ou tudo estará apenas a começar. Corrigiu a Catarina. O meu telemóvel vibrou novamente. Evelyn. A sala está esgotada. Todos os principais meios de comunicação estarão lá. Pronta para fazer história? Olhei para os meus amigos que me observavam com expectativa. Eles eram a minha verdadeira família. As pessoas que realmente tinham acreditado em mim. Sim, escrevi de volta. Estou pronta para escrever a verdade. A sala estava cheia até ao último lugar. Flashes de câmaras atravessavam o espaço. Na primeira fila, sentavam-se os meus pais, ambos com as suas melhores roupas, radiantes como numa cerimônia de entrega de prêmios. A Evelyn subiu ao microfone. Bem-vindos ao lançamento de Fragmentos de Expectativa, o romance de estreia de Sofia, que mesmo antes do lançamento já está a invadir as listas de best-sellers. Os aplausos irromperam. A minha mãe limpou uma lágrima inexistente do canto do olho. E agora? A Evelyn sorriu na minha direção. Deem as boas-vindas à própria autora. As minhas mãos já não tremiam quando me dirigi ao pódio. O manuscrito do meu discurso estava firme nas minhas mãos. Obrigada a todos por terem vindo, comecei. Agradeço especialmente a minha família, que hoje se senta na primeira fila. Os meus pais sorriram, radiantes. O Vasco acenou com a cabeça, paternalista. Eles estão aqui porque estão orgulhosos de um sucesso que tentaram impedir durante anos. Os sorrisos congelaram. A minha mãe mexeu-se, inquieta na sua cadeira. Aos 16 anos, ganhei uma bolsa de estudo integral para um workshop de escrita em Londres. Os meus pais rasgaram a carta à minha frente. Escrever não é uma profissão a sério, disseram eles. Um murmúrio percorreu a sala. Os operadores de câmara fizeram zoom nos rostos chocados dos meus pais. Eles forçaram-me a estudar gestão. O meu irmão, o advogado de sucesso, era o modelo a seguir. Enquanto ele era celebrado, eu escrevia as minhas histórias à noite, em segredo. O Vasco levantou-se abruptamente, mas a Evelyn fez-lhe sinal com a mão para que se sentasse. Este romance é sobre uma jovem que, contra todas as adversidades, segue o seu caminho. A história não é ficção, é a minha história. A história de todos aqueles cujos sonhos foram esmagados pelas pessoas que supostamente os deviam apoiar. A minha mãe soluçou teatralmente. O meu pai olhava para o chão com uma expressão petrificada. Mas também agradeço. Agradeço a Catarina, que leu cada capítulo e acreditou em mim. Ao Cristóvão, que me animou quando eu duvidava. A Evelyn, que viu o meu talento quando a minha família só via uma perda de tempo. A Catarina e o Cristóvão sorriram dos seus lugares. A Evelyn acenou-me encorajadora. E agradeço à minha família por me ter ensinado o quão importante é lutar pelos nossos sonhos, mesmo que não fosse essa a intenção deles. O silêncio pairou sobre a sala. Depois, alguém se levantou e aplaudiu. Outros se seguiram. O aplauso transformou-se numa ovação de pé. O Vasco saiu da sala a correr. Os meus pais ficaram sentados, petrificados. Quando desci do palco, a Catarina e o Cristóvão esperavam-me com lágrimas nos olhos. Foste incrível, sussurrou a Catarina. A Evelyn aproximou-se com um largo sorriso. Isto vai estar em todos os jornais amanhã. A verdadeira história por trás do best-seller. Sofia, o meu pai apareceu de repente à minha frente, pálido e abalado. O que é que tu fizeste? Olhei-o diretamente nos olhos. Eu contei a minha história até a minha história. A minha verdadeira história. A manhã seguinte ao lançamento começou com uma enxurrada de notícias. O meu telemóvel não parava de vibrar. A Catarina enviou-me links de artigos de jornais. A autora revela a verdade familiar em lançamento de livro e a voz autêntica de uma geração. A campainha da porta interrompeu os meus pensamentos. Lá fora estava o Vasco sem fato e com olheiras. Posso entrar? Afastei-me para o lado. Ele sentou-se pesadamente no meu sofá.
Podias ter nos avisado, disse ele cansado. Como vocês me avisaram quando destruíram os meus sonhos? Ele esfregou os olhos. A mãe está a chorar desde ontem à noite. O pai não fala. E tu, o que sentes? Vergonha, disse ele em voz baixa. Quando ouvi a verdade da tua boca, foi como um espelho. Vi-me a mim mesmo, a forma como te tratei todos estes anos. O meu telemóvel vibrou novamente. Um e-mail da Evelyn. O teu livro entrou para o primeiro lugar da lista de best-sellers. A procura é avassaladora. Parabéns, disse o Vasco, amargamente. Tu ganhaste. Nunca se tratou de ganhar, respondi. Tratou-se de ser ouvida. E agora? Como continuamos? A campainha da porta interrompeu-nos novamente. Desta vez, eram os meus pais. A minha mãe tinha os olhos inchados de chorar. O meu pai parecia ter envelhecido anos. Precisamos de falar, disse ele. Eles sentaram-se ao lado do Vasco. Um silêncio estranho encheu a sala. O teu livro, começou a minha mãe, hesitante. Eu li-o ontem à noite. Pela primeira vez, li-o a sério. Nós... O meu pai fez uma pausa. Cometemos erros. Grandes erros. Isso não é um pedido de desculpa, disse eu calmamente. Não, concordou ele. Mas talvez seja um começo. O meu telemóvel tocou. Era o Cristóvão. Liga a televisão, gritou ele, excitado. Rápido! No ecrã passava um programa de entrevistas matinal. Um grupo de jovens discutia o meu livro e o meu discurso. Ela deu-nos uma voz a todos, disse uma rapariga com lágrimas nos olhos. A coragem de lutar pelos nossos sonhos. A minha mãe soluçou baixinho. Não posso prometer que vos perdoo, disse eu, mas talvez possamos recomeçar. Honestamente desta vez? Perguntou o Vasco. Sem expectativas? Sem expectativas. O meu pai levantou-se e foi até a janela. Criaste algo que toca as pessoas. Algo real. Ele virou-se. Lamento não ter visto isso antes. Talvez, disse eu, e um pequeno sorriso insinuou-se no meu rosto. Possamos todos aprender algo com esta história. O sol da manhã entrava pela minha janela, projetando longas sombras na sala. Sombras do passado que lentamente começavam a desvanecer-se.